estudar também sobre os reinos dos seres vivos. Desde a antiguidade, diversos modos de classificação dos seres vivos foram propostos a fim de facilitar o estudo sobre esses organismos e de se compreender suas relações evolutivas. Os critérios utilizados para agrupá-los são variados, o que faz com que esses sistemas sejam constantemente aprimorados ou modificados. Os primeiros sistemas de classificação eram bastante simples e, como os recursos tecnológicos eram escassos, baseavam-se nas características macroscópicas, tá, de cada ser ou de seus hábitos de vida. Por essa razão, os organismos foram classificados inicialmente por Linneu em dois reinos, o animal e o vegetal. A partir daí, houve mais outras subdivisões, tá, dos reinos, que eram, aí no caso, ficaram sendo os reinos. Vamos começar pelo reino Monera. O reino Monera, ele agrupa organismos unicelulares procariontes, ou seja, que possuem apenas uma célula sem núcleo, delimitado por uma membrana. Por exemplo, reino Monera, quem faz parte dele são as bactérias e as cianobactérias, tá? Reino protista. Atualmente ele é chamado de protoctista, tá? Ele reúne seres unicelulares e pluricelulares, eucariontes, autótrofos e heterótrofos. Exemplo, algas e protozoários. A mudança da denominação do reino protista para protoctista ocorreu na década de 80, tá? E foi proposta por Magnus e Schwarz. Além da mudança dos nomes, os pesquisadores incluíram nesse grupo as algas multicelulares e alguns fungos também, tá? Reino Animalia inclui os organismos eucariontes, heterotróficos e que apresentam nutrição heterotrófica, tá? Eventualmente, ele é o chamado de reino Metazoa. Por exemplo, no reino Animalia fazem parte dele o homem, cachorro, vaca e as aves, tá? Reino Fungi, ele agrupa seres eucariontes, que em sua maioria é pluricelular, e heterótrofos, por exemplo, os cogumelos, os bolores e os levedos, tá? Reino Plantae. O reino Plantae engloba os organismos eucariontes, multicelulares e com nutrição autótrofa, tá? Ou seja, inclui todas as plantas, desde as pequenas até as árvores maiores. Por exemplo, tem os musgos, as samambaias, araucárias e até as mangueiras. Tá? Agora a gente vai falar especificamente do reino Monera. O reino Monera, como eu já falei, ele é formado por bactérias, cianobactérias e as arqueobactérias, que também são chamadas de árqueas, tá? Todos os seres muito simples, unicelulares, ou seja, uma única célula, e com célula procariótica, ou seja, sem núcleo diferenciado. Esses seres microscópicos, eles são geralmente menores que 8 micrômetros, são muito pequenos. Vocês podem vê-los através de microscópio, tá? As bactérias são encontradas em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e para a economia. As bactérias, elas são encontradas em qualquer tipo de meio, tá? Mar, água doce, solo, ar e inclusive no interior de muitos seres vivos. Eu vou exemplificar para vocês agora a importância das bactérias. As bactérias são importantes na decomposição de matéria orgânica morta, que esse processo é efetuado tanto aeróbia quanto anaerobicamente, tá? Em agentes que provocam doença no homem, em processos industriais, como por exemplo os lactobacilos utilizados na indústria de transformação de leite em coalhada, são bactérias, tá? No ciclo do nitrogênio, em que atua em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas. E na engenharia genética e biotecnologia, para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio de crescimento. Ou seja, as bactérias, elas são essenciais à vida, tá?
elas não só causam doenças, mas elas também têm a sua grande importância.